fazer um experimento, né, que vai ser do princípio do extintor de incêndio, de CO2. Eu vou precisar de materiais simples como vinagre, que pode ser encontrado na casa de vocês ou no supermercado, assim como bicarbonato de sódio, dois recipientes, né, no caso um recipiente semelhante a esse aqui é um LR Maia, mas pode ser substituído por uma garrafinha PET pequena, fósforo, uma vela e um balão de aniversário, certo? Uma colher ou um funil para nós introduzir o bicarbonato na bexiga. Então, a primeira etapa consiste em adicionar o vinagre, aqui no LR Maia na garrafa. Eu já adicionei um pouco para adiantar. Não precisa ser muito, senão a pressão não aguenta do balão, ele vai voar. Eu já adicionei com cuidado para não rasgar a bexiga, né, dessa forma aqui, e com o meu bicarbonato de sódio. Essa forma aqui. Adicionei aqui dentro. Estou mostrando para vocês. Ao preencher esse fundo da bexiga, agora é só eu, com cuidado, fixar na boca do LR Maia da garrafa, fixar bem, certo? Prender aqui. Por segurança, agora é só misturar o meu bicarbonato de sódio aos poucos com o vinagre. Segurem aqui para o balão não subir. Vejam aqui essa reação química. Veja, se eu soltar aqui, ele vai subir. Deixa eu deixar a pressão diminuir um pouco. Ok, a segunda etapa eu vou usar o recipiente e vou fixar a minha vela no fundo desse recipiente. Derreter um pouco aqui a parafina. Fixou. Agora eu vou adicionar bicarbonato. Vou acender logo a vela para ela ir pegando. Agora eu vou adicionar o bicarbonato de sódio em volta, com cuidado para não apagar a vela. Após, eu vou adicionar o vinagre com cuidado no meu recipiente. Vejam o que aconteceu, certo? Nós podemos perceber aqui, ó. Vejam novamente. Agora, partindo desses dois experimentos, nós podemos observar, seguir a seguinte linha de raciocínio.
Na primeira etapa, nós podemos perceber que houve, ao reagir essas duas misturas, substâncias, né? No caso, um composto químico, que é o bicarbonato de sódio, com o meu vinagre ácido acético, uma reação ácido-base. Eu percebi que ao entrar ao reagirem, houve a liberação de um gás, que a gente pode perceber que ela encheu o meu balão, quase que não sai. E houve também a formação de água, esse líquido aqui, branco, transparente aliás, e no fundo um sal, a formação de um sal, que é essa parte branca aqui. Esse sal é o acetato, que é conhecido como sal anidro. Já na segunda parte, eu pude observar que essa mistura entre um ácido e uma base, no caso o meu ácido acético, o vinagre com o meu bicarbonato de sódio, que é um composto químico, ele houve também a liberação de um gás, que é esse gás, a gente pode se perguntar que gás é esse? É o gás metano, hidrogênio, nitrogênio, não, é o gás CO2, o dióxido de carbono, que ao reagir vai havendo a liberação dele e ele vai ocupando todo o meu recipiente em volta da vela. Por isso que a minha vela aos poucos foi definhando até se apagar, certo? Ele reagiu e houve essa liberação e fez com que a vela apagasse. Esses são princípios de extintores de incêndio de CO2, né? Onde nós temos que, para haver uma combustão, as combustões são reações químicas com a presença de oxigênio, que os 3 elementos, o triângulo do fogo, basicamente eu preciso de 3 elementos para iniciar, que no caso é o meu combustível, que é o material, né, que vai entrar em combustão, pode ser madeira, tecido, tintas, alguns metais, ou entre outros, certo? E o comburente, que é o gás oxigênio. O gás oxigênio, né, presente na atmosfera, ele entra em contato com o meu combustível e com a energia de ativação ou de ignição, no caso uma fonte de calor, há essa reação química, certo? Que é a combustão do material. E o princípio do extintor de incêndio funciona dessa seguinte forma: ele impede que o material, né, o combustível, com a liberação do gás oxigênio, ele vai impedir o contato do meu material combustível com o comburente, que é o gás oxigênio. Ele vai ocupar aquele espaço, né, afasta o gás carbônico ou o meu gás oxigênio presente ali, que faz com que é um dos elementos para que haja combustão e, consequentemente, vai apagando o fogo. Certo? Nós temos basicamente 4 extintores de incêndio, que são os extintores de gás carbônico, que eles são específicos para cada tipo de incêndio, o de água, o de espuma e de pó químico. Esses 4 extintores básicos, né, eles têm as suas classes A, B, C e D para determinados incêndios. Por exemplo, eu não posso apagar um incêndio elétrico, né? O disjuntor pegou fogo, né? A fiação, não posso ir lá utilizar o meu extintor de água, porque a gente sabemos que a água ela conduz eletricidade e isso não vai combater o fogo e pode causar choque elétrico, né? Agravante pode levar à morte. No mais, galera, espero que esse experimento auxilie vocês, tá bom? Até mais.